Um sinal dos tempos de mudança com vestígios da história recente à vista. O presidente francês Emmanuel Macron chegou à Síria antes da cúpula da OTAN em Ankara. Sua visita marca a primeira vez que um grande líder ocidental pisa na Síria desde a Guerra Civil de 13 anos, que culminou com Ahmed al-Sharaa liderando o golpe para derrubar Bashar al-Assad. Muitos líderes ocidentais são cautelosos com al-Sharaa e seu histórico no extremismo islâmico. Mas Macron e a França pressionam aliados a suspender sanções à Síria e liberar investimentos para sua reconstrução. O principal objetivo da visita de Macron foi a assinatura de acordos de comércio e cooperação. A França também irá acompanhá-lo. A França estará ao seu lado. A Síria receberá de volta mais de 50 milhões de euros apreendidos de bens adquiridos ilegalmente pela família do ex-ditador. Fomos pioneiros nessa ação legal e em levá-la até ao fim. Seguiremos onde for possível fazer justiça. Os fundos serão devolvidos ao povo sírio para financiar projetos de desenvolvimento no país. Al-Sharaa ficou feliz porque seu país recebeu um impulso financeiro e diplomático. Tenho o prazer de anunciar que concordamos em iniciar rapidamente o processo de troca de embaixadores residentes entre Damasco e Paris, como passo para restaurar plenamente as relações diplomáticas. O presidente sírio também pediu o apoio da França em relação a um aliado histórico deles. Debatemos as constantes violações israelenses. Nossa posição firme é que alcançar uma estabilidade genuína exige um compromisso internacional para obrigar Israel a cumprir o acordo de desengajamento de 1974 e a se retirar completamente de todas as áreas que ocupou desde 8 de dezembro. Condenamos veementemente esses ataques sistemáticos que minam a segurança de toda a região. Esperamos que a França desempenhe um papel ativo para interromper essa escalada e garantir o respeito ao direito internacional e aos acordos. Mas o encontro deles foi ofuscado por outro incidente em Damasco. 18 pessoas ficaram feridas em 2 explosões perto do hotel onde Macron estava hospedado. O presidente francês estava no Palácio Presidencial sírio no momento e não ficou ferido. Apesar de os responsáveis pelas explosões ainda não terem sido confirmados, al-Sharaa tentou unificar várias fações militantes na Síria. E esse evento, justamente no momento em que a Síria tenta se alinhar mais com o Ocidente, serve como um lembrete oportuno do trabalho que ainda precisa ser feito. Estamos com Miriam Benhad, cientista política e pesquisadora do Oriente Médio, falando de Paris. Miriam, é um prazer tê-la no i24 News English hoje. Obrigada. E o que devemos pensar dessa visita neste momento? Isso marca o retorno diplomático da Síria? Ou então temos os bombardeios? Isso revelou exatamente o quão frágil esse retorno realmente é? Sim, eu acho que sim. Quer dizer, essa visita foi muito simbólica porque, de facto, essa é a primeira visita de um líder europeu à Síria desde o início da Guerra Civil. Havia havido uma reaproximação com Bashar al-Assad durante a presidência de Sarkozy, se você se lembra, que, claro, parou completamente com o início da Guerra Civil na Síria. E a França agora, que também serve para lembrar a todos do peso e da importância da história. A França é, como você sabe, a antiga potência mandatária, o antigo poder que tinha um mandato para administrar a Síria. Então isso é muito simbólico também, historicamente, mas isso não pode esconder, como você acabou de mencionar, a profundidade dos problemas que a Síria ainda enfrenta, incluindo questões de segurança, como vimos, que não impediram Emmanuel Macron de continuar com sua visita e seus vários encontros, mas não pode ser ignorado. E para fazer referência à declaração feita por Ahmed al-Sharaa sobre a presença de Israel, também não podemos ignorar que Israel tem forças militares. Os militares intervieram, como você sabe, em defesa da comunidade drusa, que foi atacada diretamente por forças ligadas ao novo governo interino. Então, isso não é algo que será resolvido apenas com palavras. É necessário que esse governo faça avanços concretos. E também, é claro, incluindo a situação das minorias. Eu mencionei os drusos, mas poderíamos mencionar também os curdos. Está claro por vários motivos porque al-Sharaa está recorrendo a Macron nesta visita. O Palácio de El-Sisi diz que cerca de 58 milhões de dólares em bens confiscados da família Assad podem em breve ser devolvidos à Síria após esta reunião.
Mas quando se trata do que Macron espera de Xará, o que ele espera ganhar com essa visita? Então, acho que essa é uma abordagem que podemos comparar com a de Donald Trump. Existe a convicção de que, por meio da diplomacia econômica, há a possibilidade de convencer Ahmed al-Sharaa a realizar esse progresso. Alcançar esses objetivos, esse progresso, que é realmente necessário, não apenas na área econômica, mas existe essa ideia de que o progresso econômico vai desencadear progresso político, progresso em segurança e também empurrar a Síria para um processo de paz com Israel, o que eu acho que tem alguma relevância até certo ponto. Mas, para ser sincera, eu não vi muito progresso desse programa econômico do meu lado. E não é só uma questão de suspender as sanções, de atrair instituições internacionais como o Banco Mundial ou o FMI. Não se trata apenas de prometer progresso para os Estados Unidos e a França e atrair empresas, grandes empresas. Também é preciso ter uma visão. E eu não acho que vimos isso deste governo. Também não vimos muito progresso democrático. E, como eu mencionei, a situação das minorias é muito preocupante. Agora, Macron está indo para a cúpula da OTAN na Turquia. Como Macron vai levar essas conversas de Damasco para a cúpula da OTAN? Como a Síria provavelmente será abordada lá? Bem, eu acho que o que nós vimos, como eu disse, acho que vimos uma espécie de coordenação entre os Estados Unidos e a França e também um ator importante, que é a Turquia, favorecendo essa reconstrução econômica, tentando normalizar a situação ao ofuscar as questões que acabei de citar, que eu acho que ainda não foram resolvidas. Acho que há muita influência diplomática para pressionar al-Sharaa em direção à normalização dentro da Síria. Então, vamos ver, quer dizer, vamos ver até que ponto a cúpula e o fato de esses três grandes atores pressionarem al-Sharaa para agir mais rápido e mostrar avanços concretos vai levar ao progresso que todos esperamos. E vamos ser claras, enquanto esse progresso não acontecer, al-Sharaa não pode esperar que Israel deixe o sul da Síria ou confiar no fato de que poderia haver algum tipo de normalização e segurança de longo prazo entre os dois estados, o que nem sequer é mencionado, porque é justamente isso que incomoda essas representantes da diplomacia econômica. Miriam Ben-Rand, é um prazer recebê-la hoje na i24 News English. Obrigada pelo esclarecimento. Obrigada. Os sinais de alerta de segurança na Síria estão se acumulando. A explosão de hoje perto do hotel de Macron acontece poucos dias após um atentado mortal em um café de Damasco, que matou pelo menos 9 pessoas e feriu outras 20. Ninguém assumiu a responsabilidade, mas células do ISIS e outros grupos jihadistas continuam ativos na Síria. O maior desafio de al-Sharaa pode não ser a diplomacia, mas mostrar que consegue garantir a segurança da capital. Para aprofundar o tema, recebemos Aran Akil, especialista em grupos jihadistas na Síria, falando da Alemanha. Aran, é um prazer tê-la na i24 News English. Quando olhamos para as cenas de Damasco hoje, quem se beneficia basicamente em constranger Bashar al-Assad durante a visita de Macron? Estamos falando sobre o ISIS, lealistas de Assad, facções rivais? O que você acha dessa cena de hoje? Bem, obrigado, Nicole, por me receber. Acho que aqui devo ser um pouco cauteloso antes de acusar qualquer ator específico, porque ainda não houve nenhuma investigação independente estabelecendo a responsabilidade, e nunca haverá. O mesmo padrão se repete em todos os bombardeios e ataques anteriores, que aconteceram por mais de 18 meses desde que o regime afiliado à Al-Qaeda de Jolani chegou ao poder. Esses bombardeios de hoje não são os primeiros desse tipo. Talvez tenham ganhado um pouco mais de atenção da mídia porque Macron está visitando. O que podemos dizer é que este incidente, por si só, expõe um problema estrutural, em vez de simplesmente identificar um culpado. O regime atual depende de uma rede, uma enorme rede que inclui milhares de jihadistas internacionais. E eu vou provar isso mais uma vez. Alguns dias atrás, em um podcast,
o assessor de imprensa de Jolani apareceu. O podcast foi gravado e publicado no YouTube com duração de 3 horas e meia. Ele estava se gabando da Al-Qaeda o tempo todo e continuava elogiando Osama Bin Laden. E falou sobre os Mujahideen atualmente na Síria. Ele falou sobre esses jihadistas, afirmando que, se a situação fosse desestabilizada, eles surgiriam novamente e repetiriam os eventos de 11 de setembro. Dezenas de vezes, não só na Síria, mas em toda a região e em vários países. Isso implica uma consciência de que eles possuem bombas prontas, e quem detém ou possui uma ferramenta de terror dessas está fadado a detoná-la em si mesmo, mais cedo ou mais tarde. Então, Jolani se apresenta como alguém capaz de controlar esses jihadistas ou mujahideen, mas ele é fraco demais para conseguir isso. E ele não tem absolutamente nenhuma autoridade central sobre eles. Ele tem autoridade sobre minorias, mas não sobre seus próprios jihadistas. Eles podem se mover livremente entre as cidades, e esse é o maior desafio de segurança enfrentado por todo o país. E isso vai continuar enquanto o regime de Jolani estiver no poder. Eles estão literalmente transformando o país em um estado falido jihadista com as próprias mãos. E se o ISIS for responsável, isso demonstra que o governo nunca neutralizou essa ameaça. E todos nós vimos como o governo libertou milhares de membros do ISIS há alguns meses, em janeiro. Eles libertaram esses membros junto com suas famílias e os distribuíram em várias grandes cidades. E ao invés de desradicalizá-los, o governo de Jolani está matriculando eles em cursos regulares de Sharia, dentro das mesquitas. Só mais um ponto aqui, por favor. Também precisamos lembrar que Jolani tem muitos inimigos, até mesmo entre seus antigos aliados jihadistas, que veem sua evolução política pragmática como uma traição a eles. Uma visão fascinante do que realmente está acontecendo dentro da Síria neste momento. Araki, obrigada por isso. É realmente interessante ouvir o que está acontecendo de verdade nos bastidores do governo. Obrigado.